Essa aula de hoje vai ser a primeira aula de passeios aleatórios. Eu já estou avisando, é a primeira. Passeios aleatórios vão nos acompanhar durante muito tempo. Nós vamos entender vários fenômenos, como martingais, movimento browniano, sempre tendo em vista os passeios aleatórios. Eu vou dar um primeiro exemplo, na verdade dois primeiros exemplos, um passeio aleatório em Z, nos inteiros, um passeio aleatório no plano. Então, ideia intuitiva. Eu quero descrever um fenômeno que é uma partícula que se desloca sobre os números inteiros. Ela começa em algum lugar e a cada passo ela pode ir para a esquerda ou para a direita. Várias coisas a gente começa a pensar quando vê esse exemplo. Eu posso estar falando de uma partícula mesmo, pode ser um problema espacial, um problema de deslocamento. Poderia fazer o mesmo problema no plano, já vou mostrar em Z2. Então, um primeiro olhar eu tenho uma partícula que começa em algum lugar e pode ir para a esquerda ou para a direita e eu quero entender o movimento dessa partícula. Exemplos onde isso pode ser usado. Pode ser uma partícula mesmo. Pode ser uma célula que contamina ou não contamina as vizinhas. Isso efetivamente é usado em estudos de medicina. Isso pode ser um primeiro modelo, que eu vou fazer isso daqui a pouco, primeiro modelo de alguém que tem um certo montante, a pessoa começa investimento com um certo valor, que está dado por isso aqui, 2 ou 3 unidades monetárias, e faz apostas em que ele perde ou ganha uma unidade monetária. Então ele começa com um certo número de unidades, entra num sistema de apostas, de investimentos, em que ele perde ou ganha uma unidade, e eu quero saber como é que isso evolui no tempo. Esse perder ou ganhar é ir para a esquerda ou para a direita. Eu posso fazer isso com probabilidade meio e meio, ou ter uma probabilidade de ir de um lado para o outro. Então, tudo vai fazer parte da conceituação do seu passeio aleatório. Então, por exemplo, aqui, agora eu vou ter que introduzir uma coisa para me ajudar a formalizar o passeio aleatório. Eu vou introduzir variáveis aleatórias. Eu tenho uma família de variáveis aleatórias. Na verdade, elas vão ser todas iguais, mas eu vou chamar de uma família porque eu vou fazer x1 mais x2 mais x3 e vai ser conveniente para mim que elas estejam indexadas. E eu quero que essas variáveis aleatórias tenham o seguinte: a probabilidade da variável aleatória xi ser igual a 1 é um valor p. E a probabilidade da variável aleatória xi valer menos 1 é, claro, 1 menos p. Para que ou vale 1 ou vale menos 1, então é uma variável aleatória que tem dois valores, ela pode valer 1 ou menos 1, e ela é calculada com probabilidade 1 é p de valer 1 e 1 menos p de valer menos 1. Aí eu considero um S0 estado inicial, que é um certo número inteiro. Então, na posição 0, o meu ponto está lá no valor 25 ou no valor menos 40, e eu introduzo o passeio aleatório Sn, que é o S0 mais x1 mais x2 mais xn. Então, olha só. Esse Sn é o passeio aleatório. Então, eu começo num certo valor, pode ser o 25, é o S0. Daí o S1 é o 25 mais o x1. O x1 ou deu 1 ou deu menos 1. Se ele deu menos 1, eu estou no 24.
Se ele deu mais 1, eu estou no 26. Só que o x1 aconteceu. Então agora o x1 assumiu um certo valor, agora eu vou para o x2, que tem a mesma distribuição de probabilidade. Pode valer 1 ou menos 1 com o mesmo valor. Aí eu somo x2. Claro que o que vai acontecer depois que eu somei x2 depende do x1. Se o x1 foi negativo e eu estou no 24, quando eu somo x2 eu posso ou ir para o 23 ou voltar para o 25. Porque eu estou indo de 1 em 1. Se o x2 me mandou para o 23, a hora que eu somar o x3 eu posso ir ou para o 22 ou para o 24. E eu vou andando de acordo com essa regra. Isso é um passeio aleatório em Z. O que eu preciso? Eu preciso de uma posição inicial. Frequentemente nós vamos tomar a posição inicial como 0. E eu preciso de uma família de variáveis aleatórias que eu saiba como que elas se comportam. É muito comum tomar P igual a meio. P igual a meio é o primeiro exemplo. É o exemplo em que o passeio aleatório é fair, em que a probabilidade de ganhar ou perder é a mesma. Só para ficar claro a ideia de passeio aleatório, eu podia ter um passeio aleatório em Z2. Isso efetivamente é usado para discutir, para se modelar os mais variados tipos de problema. Por exemplo, movimento de uma partícula. Eu já vi isso ser usado em um estudo de movimentação de animais. Estudo de como que animais se movimentam num certo território. Então, você tem uma posição inicial, que é um ponto. Então, você tem um S0, que é um elemento do Z2. Isso tudo são números inteiros. 1, 2, 3, 0, menos 1. E aqui você precisa ter variáveis aleatórias. Variáveis aleatórias xi, com a seguinte informação. A probabilidade de xi ser igual a 1, 0 é alguma coisa dada. Eu já vou colocar tudo igual, 1/4, que é a probabilidade do xi ser igual a menos 1, 0, que é igual à probabilidade do xi ser igual a 0, 1, e que é igual, tudo 1/4, probabilidade do xi ser igual a 0, menos 1. Então, observe que eu coloquei probabilidade de 1/4 desse ponto ir para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Estou colocando a probabilidade da variável valer um par ordenado. E aí eu introduzo o passeio aleatório no S2, como sendo o S0, que é um ponto, eu desenhei aqui no 2, 1, mais x1 mais x2 mais xn. Depois de N aplicações dessas variáveis aleatórias, em cada passo, ou eu ando uma unidade para a esquerda, ou uma para a direita, ou uma unidade para a esquerda, ou uma unidade para cima, ou uma unidade para baixo. Então, saindo daqui, eu posso ir para cima, para a esquerda, para a direita ou para baixo. Aí eu mudei de ponto, e daí eu vou mudando de ponto. E a cada estágio, quando eu somo mais uma dessas variáveis, eu estou andando nessa grade que eu chamei de Z2. Isso é um passeio aleatório em Z2. Posso deixar as probabilidades constantes iguais a 1/4. Posso também modificar as probabilidades. Por exemplo, quanto mais afastado tiver da origem, eu posso colocar probabilidades maior para fazer uma coisa ou outra. Quando você vai usar um problema físico, problema real, como é que você se afastar da origem afeta as probabilidades. Por exemplo, um animal que se guie de uma certa forma, por exemplo, no visual, se ele se afasta da região conhecida, pode diminuir a probabilidade dele voltar. Imagina que o animal tem a sua casa, o seu ninho, o seu ponto de equilíbrio, e que ele se manifesta segundo um certo critério.
e que quanto mais afastado ele estiver, mais frágil fica esse critério. Por exemplo, um animal que usa visual. Quando ele vai se afastando, ele vai perdendo a referência visual. Aí então você aumenta a probabilidade dele se afastar para a direita ou para cima e reduz a probabilidade dele voltar para o seu ninho. E isso, bom, para cada problema você vai jogar com essas componentes. Então, esse é o... Assim, eu dei 2 exemplos de passeios aleatórios. Eu vou voltar para esse primeiro, mudando um pouco o contexto, fazendo ser o contexto mais inicial do que é um sistema de apostas. Apostas equilibradas e como é que um jogador ganha ou perde nesse contexto. Então, agora eu vou voltar para esse primeiro problema, fazer um passeio em Z, só que aqui vai ser agora o passeio do apostador. E eu vou colocar probabilidades iguais a meio. Eu tenho o estado inicial. O estado inicial aqui é o capital inicial. Então o apostador começa com um certo valor inicial. E ele faz apostas numa moeda e ele ganha ou perde uma unidade a cada vez com probabilidade meia. Então aí começam a se fazer perguntas sobre este passeio aleatório. Então esse é um primeiro exemplo de um passeio aleatório. Vocês vão ver que ele é possível de ser analisado, mas ele dá trabalho. Ele é um passeio aleatório que a gente consegue analisar e tirar conclusões. E depois a gente pode complicar o passeio e tirar outras lições do que está ocorrendo. Tá? Não sei se alguém estaria sentindo falta desse desenho, mas vamos lá. Você pode também imaginar esse passeio aleatório assim. Eu vou começar no 0 e sair de 0. No 1, ou ele ganhou uma unidade ou ele perdeu, então ele subiu ou desceu. Aí no 2, ou ele perdeu mais uma ou ele ganhou. Imaginei que perdeu mais uma. Aí no 3, ganhou uma. Aí perdeu mais uma. E aqui é o capital que ele tem, ganhando ou perdendo a partir de onde ele saiu. Tá? Primeiro exercício em cima desse passeio aleatório é olhar a seguinte pergunta. Eu quero saber se o jogador ganha A unidades antes de perder B unidades. Então é assim, o jogador quer ganhar A unidades. Se ele ganhar A unidades, ele para de apostar. Ele precisa, para viver, conseguir A unidades de dinheiro. Se ele chegar em A unidades, ele fala, oba, já ganhei pelo dia, não vou mais continuar apostando. Mas ele pode perder, ele tem uma capacidade de continuar jogando até o valor B. Se ele acumular uma sequência de azares e ele perder B, aí ele quebra, ele não consegue continuar apostando. Então eu vou chamar de tal o menor N, o mínimo N maior ou igual que 0, tal que o S tal
o SN, né? Tal é o mínimo. Que o SN vale A ou que o SN vale menos B. Então, olha só, eu chamo tal o tempo mínimo para que o jogador ganhe A, fique feliz e pare de jogar, ou perca B, portanto, menos B, e quebre. Aí quebrou, ele não consegue mais apostar. Tipicamente, ele disporia de uma reserva de B para apostar, que ele pode perder, ele não se incomoda de perder, e quando ele chegar em A, ele fica feliz. Tá mais ou menos claro esse problema? E é esse problema que eu quero entender esse tal. Primeira coisa que eu vou calcular, qual é o valor esperado desse tal? Então, vamos calcular o valor esperado para esse tal. Ou vou calcular, vou usar um método que chama método dos passos iniciais para fazer a seguinte coisa. Deixa eu tentar deixar bem claro o que eu quero. Eu vou supor que o S0 é 0 e eu quero calcular o seguinte, a probabilidade que o S tal seja A, dado que o S0 é 0. Então, eu vou calcular qual que é a probabilidade de que eu primeiro ganhe o valor A antes de perder o B, saindo de 0. Então, o apostador não tem nada, ele tem um crédito de B, que ele pode gastar até menos B, e se ele conseguir A, ele para e vai para casa. Qual é a probabilidade de que ocorra dele ganhar o A antes dele perder o B? Nesse vai e vem de ganhos e perdas, com essa regra, ele ganha ou perde uma unidade de maneira fair, meio e meio. Qual é a probabilidade dele ganhar o A antes de perder o B? É isso que está escrito aqui. Quando eu digo S tal igual a A, eu estou dizendo que esse N, em que o SN ou é A ou é menos B. Vai acontecer um dos dois. Ou ele vai ganhar o A primeiro ou ele vai quebrar primeiro. Eu estou perguntando qual é a probabilidade dele ganhar. Tem uma coisa que eu não vou mostrar hoje, é que esse tal de fato existe e é finito. Porque alguém poderia perguntar o seguinte, qual é a probabilidade dele ficar oscilando entre menos B e A e nunca atingir nem B nem A? É um teorema que, para N suficientemente grande, uma hora ele bate ou no A ou no menos B. Tá. Mas o que eu quero analisar primeiramente é qual é a probabilidade que o S tal seja A, ele saindo do zero. Eu vou introduzir uma função auxiliar. Eu vou introduzir a seguinte função da variável K. Qual é a probabilidade do S tal ser A se ele sair de K? Onde K, é claro, é maior ou igual que menos B e menor ou igual que A. Porque se ele bater em menos B ou se bater em A, para o jogo. Menor e maior. Se ele bater em A ou no B, para o jogo. Bom,
Por que é legal introduzir essa função? Porque o caminho aqui, essa análise que eu estou fazendo, chama análise dos primeiros passos, ela usa uma ideia de recorrência. Tem uma lei de recorrência. E essa regra de recorrência, ela é muito sutil, ela é muito profunda, e é ela que eu quero que a gente entenda nessa aula. Olha que coisa bonitinha. Essa FK, então, ela é uma função auxiliar que dá a probabilidade de eu chegar no A saindo do K. O problema que eu quero resolver mesmo é saindo do zero. Mas eu quero saber qual é a probabilidade se eu estiver saindo de um outro valor. FK é meio de FK menos 1 mais meio de FK mais 1. Essa é uma fórmula bonitinha que tem tudo a ver com a regra do jogo. Olha que legal. Por que essa fórmula é verdadeira? FK é a probabilidade de eu ganhar saindo do K. Mas e se eu sair do K menos 1? Se eu sair do K menos 1, tem duas chances. Com probabilidade meio eu vou para o K, com probabilidade meio eu vou para o K menos 2. Aí piora a minha situação. Mas então, se eu estou no K menos 1, com probabilidade meio eu vou para o K. Aí então, com probabilidade meio, a probabilidade que eu estava no K menos 1, com probabilidade meio eu vou para o K, isso é probabilidade, isso é probabilidade. E a mesma coisa aqui. Se eu estou no K mais 1, qual é a probabilidade que eu ganhe saindo do K mais 1? Bom, com metade da probabilidade eu desço para o K. E com metade eu vou para o K mais 2. Então, com metade eu vou para o K, com metade aqui também eu vou para o K. Então, probabilidades de ganhar saindo de K. É metade da probabilidade de ganhar saindo do K menos 1, porque com probabilidade meio eu subo, e é metade da probabilidade de ganhar começando no K mais 1, porque com probabilidade meio eu desço. Então essas duas probabilidades somadas são as probabilidades que depois de um passo eu esteja no K. Por isso que essa probabilidade mais essa é a probabilidade dada pela FK. Isso é extremamente sutil. Isso é extremamente sutil. E é uma técnica de analisar leis de recorrências associadas a passeios aleatórios. Então isso é uma coisa importante, é uma coisa que a gente precisa aprender. Por isso que eu estou gastando tempo com essa técnica, estou fazendo devagar, porque é uma técnica que a gente precisa entender. Tá? Então, ainda agora falando dessa lei de recorrência. Quanto vale esse F calculado em A? Se eu calculado em A, qual a probabilidade de que eu chegue, que eu ganhe, se eu começar no A? Bom, é 1. Porque se eu já estou no A, com probabilidade de 1 eu ganhei o jogo. E qual é o F de B? De menos B, desculpe. É 0. Porque se eu estou em menos B, eu quebrei. Eu não vou ganhar. Porque daí então eu atingi o tal é o mínimo, que o S de N é menos B. Eu quebrei primeiro. Então, vale isso e vale isso. Tá? E eu vou chamar F de menos B mais 1 de alfa. Vai ser uma variável auxiliar. E agora eu vou fazer umas continhas. Guarda essa aqui. Agora eu vou pegar nessa fórmula de recorrência e vou colocar menos B mais 1. Aqui no lugar do K. Se eu colocar no lugar do K menos B mais 1, aqui vai ficar meio de F. O K menos 1 era menos B mais 1, vai ficar menos B. Porque eu subtraio 1 desse valor. Tem mais 1, eu subtraio 1, fica só menos B. Mais meio de F. K mais 1
Então eu somo mais 1, menos B mais 2. Olha que coisa sutil. Esse aqui é o que eu chamei de alfa. Esse aqui é 0, porque o f do menos b é 0. E aqui tem um meio que eu passo multiplicando. E aí eu obtenho que f de menos b mais 2 é 2 alfa. E aí é uma coisa muito surpreendente. E é esse tipo de técnica que a gente tem que dominar, tá? Por isso que eu estou mostrando isso para vocês. F de menos b mais 1 é 1 alfa. F de menos b mais 2 é 2 alfa. Adivinha quanto vai dar F de menos b mais 3? Vai dar 3 alfa. É só fazer agora F de menos b mais 2 aqui. Se você faz f de menos b mais 2 aqui, aqui você tem que subtrair 1, então fica meio de f de menos b, subtrai 1 mais 1, mais meio, f, k mais 1, soma 1, menos b mais 3. Então, olha só, f de menos b mais 2 é 2 alfa, aqui é meio alfa, aqui é meio, f de menos b mais 3, multiplica tudo por 2, aqui fica 4 alfa, multiplica por 2 fica alfa, passa para lá 3 alfa, some o meio aqui, f de menos b mais 3 alfa igual, de menos b mais 3, igual a 3 alfa. Isso está servindo para eu chegar à conclusão que f de menos b mais alguma coisa, eu chamei de f de menos b mais k igual a k alfa. Bom, primeira coisa que você fala, bom, isso parece, está intuitivo, será que é verdade? Bom, se você voltar aqui, você vai ver que sim, é só ver que ele satisfaz todas essas fórmulas. Então, essa aqui é a candidata a ser o valor da f. E agora, vamos explorar um pouquinho mais isso, falou menos b mais k igual a k alfa. Agora vamos fazer k igual a mais b. Se eu fizer k igual a mais b, vai ficar f, a mais b aqui, cancela o menos b com o b, fica f de a, igual a mais b vezes alfa. Mas isso aqui é 1. F de A é 1. Então, o alfa é 1 sobre A mais B. Ou seja, F de menos B mais alfa, de F de menos B mais K, é igual a K sobre A mais B. Você lembra da definição do f de k? F de k era a probabilidade de que eu chegasse no A no tempo tal, dado que eu saí de K. E o que eu queria mesmo era a probabilidade de ganhar, que é o S tal, chegar em A, saindo de 0. Então eu queria o F de 0 aqui. Mas para fazer F de 0, eu preciso que o K seja B. Então, olha só, a probabilidade de que o meu passeio aleatório chegue no A e eu ganhe saindo do 0, que era o que eu queria,
é igual ao f de 0, que é igual ao f de menos b mais b, que é igual, pelo que está aqui, b sobre a mais b. Então, olha como essa técnica foi rica e como essa técnica permitiu eu ter uma primeira informação extremamente dura de obter e extremamente bacana. Então imagine esse jogo. Eu saio do zero, ganho 1 ou perco 1. Se eu chegar no A, eu interrompo o jogo e estou satisfeito, e o meu crédito me permite perder até B. Se eu chegar em B, estourou meu crédito e eu estou falido. E eu vou ganhando de 1 em 1. Qual é a probabilidade de eu ganhar? É B sobre A mais B. Se A e B forem iguais, então o jogo é simétrico. Qual a probabilidade de eu ganhar? Meio. Se o B é muito pequeno perto do A, a probabilidade é pequena. O que significa isso? Se o meu crédito é muito pequeno perto do que eu preciso ganhar, tem uma grande chance de eu quebrar, de eu falir antes de chegar no A. Se o A é muito pequeno perto do B, a probabilidade é melhor, porque daí o B está lá longe e eu consigo chegar no A mais rapidamente antes de quebrar no B. Então, isso aqui responde qual é a probabilidade de, nesse passeio aleatório que eu acabei de descrever, eu ganhar o que eu preciso antes de falir. Como é que eu resolvi? Eu criei uma função auxiliar, FK, obtive uma lei de recorrência, fiz substituições numéricas que me levaram a um guess, a um insight de uma fórmula geral para aquela função. Não fiz de fato essa conta, mas eu testo e vejo que ela verifica a fórmula de recorrência. Aí eu tenho a f, aí eu volto e acho na função auxiliar as variáveis que eu preciso e chego na probabilidade, que a probabilidade é exatamente o f de 0. Tudo isso foi feito em cima desse primeiro passeio aleatório. Coisas que eu não fiz. Provar que esse primeiro instante, esse tal, é finito. Isso é possível provar. E é possível também calcular o valor esperado desse tal. Sabe qual é o valor esperado desse tal? É o produto AB. Então, o tempo que a gente leva para chegar na decisão do jogo é o produto AB. O que é uma outra conta, mas usa uma ideia parecida com essa. Uma fórmula de recorrência e manipulação desta fórmula de recorrência. A gente vai explorar muito esses passeios aleatórios. Tá? Vai ser uma coisa bem importante dentro das nossas aulas. Ficamos por aqui.